Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B2Cast, onde falamos sobre negócios, inovação, economia, carreira e sempre ao lado do meu parceiro Jorge. Olá, pessoal. E hoje o assunto vai ser como entender os movimentos da economia global e nacional pode nos preparar para um futuro financeiro mais resiliente. E o convidado para falar sobre esse assunto, nada melhor do que ninguém, o professor Alexandre Espírito Santo. Ele é economista, chefe da Way Investimentos, professor na ESPM e no IBMEC. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no podcast. E vai ser muito interessante hoje o episódio. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite, Jorge. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu também agradeço, pela sua presença aqui, por ter atendido prontamente a gente aqui para participar do podcast. É uma honra ter você aqui, Alexandre, no nosso programa. E eu queria começar perguntando para você, pedindo para você comentar um pouco da sua experiência. Porque você é economista-chefe, você tem a sua empresa, que é a Way Investimentos, já foi economista-chefe de algumas outras grandes casas e conseguiu conciliar tudo isso com a carreira de docente, o que é um grande desafio, né? Porque a carga é pesada. Então fala um pouco para a gente da sua trajetória e como é conciliar as duas coisas, né? Claro, Jorge, um prazer. Bom, primeiro eu queria muito agradecer, é sempre bacana a gente estar em programas assim, para a gente tentar passar um pouco, até para a juventude, né, da nossa experiência. Você tem razão, eu me formei em economia, né, eu sou carioca, me formei em economia na UERJ, logo depois que eu saí da faculdade, eu fui para o IBMEC fazer meu MBA em finanças. E naquela época, né, o MBA estava começando aqui no Brasil. Eu fiz a segunda turma, né, do IBMEC, que na época era conduzido pelo Paulo Guedes, o ex-ministro. Era um curso muito intenso, né, voltado para mercados, né, mercado financeiro e macroeconomia. Logo depois que eu saí do curso, eu fui o primeiro colocado da turma, eu comecei numa corretora, lá no Rio de Janeiro, uma grande corretora. Muito pouco tempo depois fui trabalhar num grande banco, né, de uma família carioca. Lá nesse banco eu fiquei 12 anos. E ali no banco, Jorge, eu fiz muita coisa. Eu operei quase tudo. Operei moeda, operei ouro, operei opção, operei futuro, operei ações. E depois eu fui gerente de fundos de ações. E aí me envolvi com valuation. E nessa época eu não era professor. E aí aconteceu um convite de um ex-colega de faculdade. Ele tinha voltado do doutorado dele lá fora, veio para uma faculdade lá no Rio de Janeiro, e aí ele me convidou para lecionar. Eu falei para ele, pô, cara, você é maluco, eu nunca dei aula, pô, né? Por que eu vou me aventurar? Ele falou assim, não, vamos fazer um teste, você se expressa bem, você tem né, essa experiência, que é uma coisa importante, né, para aliar a experiência ali do dia a dia com a academia. Aí eu fui, fiz a primeira tentativa, fiquei meio assim, depois se tornou algo, né, que entrou no meu sangue, Jorge. Hoje eu adoro dar aula, né? Desde ali eu não saí mais de sala de aula, estou há 25 anos dando aula, tanto para graduação quanto para pós. Eu gosto muito de estar com a juventude, isso ajuda a gente também a não deixar a idade, né, tomar conta. Então, eu tento conciliar, né? Você tem razão, estou no mercado, vai fazer agora, em setembro, 38 anos, e eu venho conciliando, até quando eu não sei, mas eu vou tentando, né, à medida em que a saúde permita. Muito bom. Ao longo dessa trajetória, assim, no meu modo de ver, uma trajetória muito vitoriosa, né? Conseguiu
se estabelecer no mercado financeiro, que é um desafio, né? O mercado financeiro normalmente enverga o profissional, né? E construir uma carreira muito bonita, ao mesmo tempo construir uma carreira muito bonita na docência. Tem algum momento, assim, muito desafiador que tenha te marcado? Alguma situação que você fale assim, nossa, essa aqui eu guardei comigo? Olha, Jorge, passei por tantas situações. É, assim, quando eu realmente comecei quando eu virei trader, né, de operar, né, quando eu entrei no banco, eu operava moedas. E naquela época não existia euro, então eram muitas moedas na Europa. E eu fazia os fluxos de caixa nessas moedas, nas moedas europeias, nas moedas asiáticas, e eu fazia o Forex lá do banco. Depois, eu comecei a operar ouro, e foi na época da Primeira Guerra do Golfo. E ali, Jorge, teve um problema, né? Porque eu era ainda muito jovem e tinha já muita responsabilidade, eu ganhei uma gastrite. E aí começaram os meus problemas de saúde, porque o mercado financeiro tem isso, né? Você acaba se envolvendo muito e afeta a tua saúde. É muito difícil, né, de você tentar separar. Você precisa realmente estar com a cabeça muito boa. Ao longo desse tempo, eu passei por todos os crashes das bolsas, né? Todas as crises eu estava lá. Eu entrei no mercado em 87. 2 semanas depois que eu entrei no mercado, teve o segundo crash do Dow Jones, e depois vieram todos os outros. Aqui no Brasil, não é? Eu peguei todos os circuit breakers da Bolsa aqui de São Paulo. Teve um, né, muito relevante, que não faz tanto tempo assim, que foi o chamado Wesley Day. Aquele dia foi um dia muito complicado no governo Temer, mas eu passei por todas essas situações, e isso de alguma maneira, né, vai te dando experiência, né, para você saber lidar, como, né, eu vou reagir da próxima vez. Agora mesmo a gente está vivendo, Jorge, você sabe bem disso, né, uma crise internacional, uma guerra, né, que está, tomara que ela Está bem preocupante. Se encerre rapidamente, porque é bem complexo tudo que está acontecendo. E eu estou vendo, Jorge, algo que eu não imaginava, né? Você vendo chuva de míssil, né, em Tel Aviv, e a Bolsa de Tel Aviv batendo máxima histórica no dia, né, onde tem a chuva de míssil. Eu não imaginei que pudesse ver esse tipo de coisa, mas o mercado é assim, ele compra expectativa, ele acha que tudo vai ser, o desenlace vai ser muito rápido, por conta da entrada dos Estados Unidos na guerra. Então a gente precisa se acostumar, né, porque mercado ele é o que é. Não adianta a gente chegar a ficar especulando, né? O que a gente precisa de fato é estudar sempre, estar acompanhando, né? Usar a experiência, mas eu sempre falo para os meus alunos, olha, se você escolher o mercado, e eu acho que é uma possibilidade, né? Tem vários alunos que optaram por trabalhar no mercado financeiro, eu acho que você está fazendo uma bela escolha, mas você também sabe que isso vai implicar, né, em você abdicar de horas de lazer, né, de eventualmente não estar, né, com a sua namorada junto datas com os comemorativas. Amigos. Esse é um problema, né, porque quando é feriado aqui, não é feriado lá fora. Né? Várias vezes a minha esposa falou, não, porque a gente vai fazer, olha, eu preciso ir para o trabalho. Não, mas é feriado. Eu falei, é feriado aqui, não é feriado lá fora. E aí tem mercado lá fora e a gente tem que acompanhar. Então, é isso. Mas o mercado entra no sangue, Jorge. Depois que entra, é muito difícil sair. Depois que o bichinho pica, já não tem mais jeito, Não tem né? mais jeito. Eu tenho uma curiosidade. Algumas pessoas estão falando sobre a atualidade, a guerra. Né? Ah, mas a guerra está acontecendo lá. Aqui no Brasil não chega, mas chega, acho que as consequências da guerra lá. Né? O que pode impactar essa guerra que está acontecendo lá? Porque a bomba só fica lá e acha que só vai... Não tem consequências para nós aqui. Em relação à parte econômica, financeira, o que pode impactar no Brasil?
esses conflitos? A sua pergunta é ótima, porque com esse mundo interconectado, né, que a gente vive, certamente seremos afetados, todos serão afetados. O canal mais visível é através do preço da energia, né, por conta do barril do petróleo. A gente está falando de uma região que historicamente é complicada, né, por onde escoa ali 20%, 25% do petróleo mundial. Né? Muita gente falando que o Irã poderia fechar o Estreito de Hormuz. Se isso acontecer, o preço do barril do petróleo vai ali para cima de $100. E certamente, né, a inflação no mundo sobe. E isso vai afetar a postura dos bancos centrais, né, que estão vivendo um dilema nesse momento, né, por conta de uma inflação elevada que ainda persiste depois da pandemia e que pode recrudescer se o preço do barril do petróleo efetivamente subir muito fortemente. Espero que não aconteça, mas é algo que a gente tem que estar no radar. Pode sim acontecer, né? Nos primeiros dias da guerra, o preço do barril do petróleo subiu 10%. 10%. Né? E agora está cedendo um pouco diante, né, do que os americanos vêm fazendo. E há uma possibilidade, né, uma discussão, se você consegue um cessar-fogo ou um acordo de paz. Porque economicamente vai influenciar muita gente. É sempre complicado naquela região, mas é claro, né, a diplomacia, ela precisa prevalecer, não é, Jorge? Porque senão a gente vive num ambiente, né, de guerra, e uma guerra que pode... A gente já vive uma guerra há mais de 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia, que todo mundo imaginava que ia durar 2 meses. Já tem mais de 2 anos. E ambientes, né, muito bélicos, como a gente está vivendo, certamente não é bom para ninguém, nem para a economia global. Perfeito. Achei interessante você ter citado, voltando um pouquinho, o Joesley Day, porque a gente tem algumas marcações na vida de quem está no mercado financeiro que trazem para a gente, no momento em que a gente está passando o turbilhão, sei lá, embranquece o cabelo, mas depois dá uma experiência muito válida para a gente, né? Você falou do Joesley Day, eu lembro bem do Joesley Day. Eu estava no mercado, eu cuidava da carteira que tinha a empresa, cuidava dos negócios internacionais deles, e eu estava de férias quando aconteceu. Eu lembro de ter visto isso, é aquela coisa do trauma, né? Acordei em Montevidéu, no Uruguai, desci para tomar o café, tava lá a JBS na televisão, lá no Uruguai, né? E eu falei, nossa, alguma coisa está acontecendo, mas não deu nem tempo de eu reagir porque o celular começou a tocar, não parou, e aí não importa, né? Você falou, profissional do mercado financeiro, não interessa se você está de férias ou não, né? O que está acontecendo, aquela coisa toda. Eu peguei esse gancho do que você comentou para a gente falar um pouco sobre como a experiência agrega na vida do profissional do mercado financeiro. Porque hoje a gente tem um pessoal muito capacitado no mercado, né? Assim, profissionais mais novos que até estudaram fora e ficam aqui em São Paulo, lá no eixo da Faria Lima, mas a gente percebe que existe às vezes um certo desespero na hora de desmontar a posição. Ficam muito à mercê do que está acontecendo no momento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como a experiência te ajuda, claro, a não perder a cabeça quando, sei lá, estoura uma guerra, Israel começa a jogar mísseis em cima do Irã, e o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz, e o Trump vira e fala assim, vamos fazer um acordo de paz, né? É muito boa essa sua observação. Jorge, existem 2 tipos de professores, né? Vou tentar fazer um link aqui da minha carreira. Existe aquele professor que é o estudioso, o cara que fez depois do mestrado, doutorado, pós-doutorado, que se dedica a novas teorias, o pesquisador, né? E tem o professor que ele é o mais mão na massa, que é o meu caso. Eu não sou o primeiro, né? Eu fiz mestrado, depois do MBA eu fiz o mestrado, mas eu fui para o mercado e, de fato, a minha grande escola foi o mercado. Primeiros 12 anos que eu passei no banco e depois, né, as outras instituições que eu trabalhei. O que eu tento passar para os meus alunos um pouco são essas visões.
eu falo sempre para eles, olha, se você deseja trabalhar no mercado financeiro ou com finanças, mesmo que não seja no mercado financeiro, né, é muito importante a vivência. Porque mercado, ele tem uma coisa muito interessante, Jorge, que cada dia é um dia novo. Né? Muitas vezes eu brincava lá com os meus alunos, né, que quando a gente estava começando o curso, que eles falam, eles ficam com aquela coisa, né? Ah, professor, você trabalha sem ser da aula, como se o professor não fosse trabalhar, não é? Aí eu falo, sim, eu trabalho. Aí, você trabalha com o quê? Eu respondi, eu trabalho com eu acho. Aí, eu acho. Porque todo dia a gente se liga no mercado e fala, e aí, o que tá achando? O que tá achando? Né? Porque todo dia a gente acha alguma coisa. Agora, veja, a gente nunca tem certeza. Certeza no mercado financeiro é algo que praticamente não existe. Por quê? Ele é muito fluido, né? Ele é feito por decisões momentâneas, muitas vezes decisões que não são racionais, que são decisões que a gente, né, move por instinto, muitas vezes instinto de preservação. Então, quando eu falo para os meus alunos, né, que o mercado é você estar atento, né, estudando, acompanhando, sim, as novas teorias, os novos produtos, isso é muito importante. Mas o cabelo branco, ele é fundamental. E tem um aspecto, Jorge, que para mim é muito, muito relevante, que é a gente aprender com os erros que nós cometemos. Né? Sempre falo isso também lá para a garotada. Você que trabalha no mercado financeiro, você não acerta 100% das coisas que você faz. Esquece, não acertará 100%. Né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa, dentro, né, de um nível de acerto, 75%, 80%, acertar grande e, quando você errar pequeno. E, ao errar pequeno, tentar aprender com o seu erro. E tem um ponto aqui que me parece fundamental, que muita gente comete esse equívoco, que eu também já cometi, até por isso estou falando aqui, que é você não respeitar os seus stops. Em mercado, você precisa estabelecer perdas e executar a ordem, mesmo que ela doa em você, executar o stop. Então, assim, comprei a 10. Se vier a 8, esse é o meu stop que eu estabeleci por algum critério, vou encerrar a posição. Mas eu posso esperar um pouco? Não, não pode esperar. Porque eu sempre falo isso lá para a garotada. Se você não respeita o seu stop, você vira torcedor. E para torcer, eu torço pelo Flamengo. Interessante. Muito bom. Continuando nessa linha, você falou uma coisa muito interessante, que tem a ver com a experiência que e começou falando, achei de um jeito bem brilhante, né? Que assim, se eu entendi, você não briga com o mercado, né? A gente tenta analisar o mercado, faz o nosso melhor, porque não vai acertar sempre, mas não briga com o mercado. E aí a gente teve na pandemia aquela onda de pessoas entrando sem preparo para entrar no mercado financeiro, sem um treinamento para lidar com o tal do stop, e a gente viu o que aconteceu. Né? Muita gente entrou, muita gente perdeu muito dinheiro, muita gente saiu. E quem ficou foi justamente quem aprendeu esse tipo de regrinha que o trader da casa de operações, da asset, do banco, aprende logo no início. Fala um pouco para a gente sobre como é que você trabalha a psicologia do trader nesse mercado aí, né? Do respeito ao stop, do sair da posição também quando está ganhando muito. Como é que você construiu isso? Tem um aspecto que tem a ver com a sua pergunta, que no mercado financeiro a gente precisa de disciplina. Então você precisa ser disciplinado. Na vida você não é disciplinado, você até aceita. Agora, no mercado é preciso disciplina. O que ocorre, Jorge? Como eu operei muitos mercados, né? Cada mercado tem a sua especificidade, tem a sua característica. Eu sou um cara que gosto muito de bolsa, né?
Ah, mas por que você gosta de bolsa, Alexandre? Porque meu pai operava bolsa. E eu me lembro que na época que eu era estudante, lá na UERJ, no Rio de Janeiro, a gente tinha a Bolsa do Rio, que era a principal bolsa, né? A Bolsa de São Paulo não tinha o status que tem hoje, né? A principal bolsa no Brasil era a bolsa lá no Rio de Janeiro, que ficava na Praça 15, no centro da cidade. Eu saía da UERJ, eu estudava de manhã, eu pegava o metrô e ia encontrar o meu pai na bolsa, porque o fechamento do pregão era 13 ou 13h30. E aí eu saía, pegava o metrô e pegava o finalzinho. Eu ia para o aquário da bolsa assistir, porque era pregão ainda viva voz. Aquela gritaria, né? Aquela gritaria, né? E meu pai, ele era um sujeito que gostava muito de gráfico. Só que naquela época não tinha a modernidade de hoje. Naquela época o gráfico era feito na mão, né? Você desenhava o gráfico. Eu tenho o hábito de olhar o gráfico. Eu não opero somente gráfico, mas eu olho muito gráfico. Mas como eu sou professor de valuation, eu também não poderia deixar, né? Eu olho realmente de maneira mais importante o fundamento. O ponto que você mencionou é o seguinte, é que eu, especificamente, eu trabalho com stop gain e stop loss. Tem muita gente que não trabalha com stop gain, né? O cara, deixa aí, o mercado está a teu favor, você vai. Eu fui criado, né, dentro desse conceito pelo meu pai, que ele falava, você vai comprar aqui, vai subir 20%, 25%. Bateu ali, eu vendo e vou analisar novamente. E quem comprou de mim, né, sucesso, bateu o meu stop, né, de perda, eu saio. Fazendo dessa forma, eu acho que eu fui relativamente vitorioso, né? Tanto é que vou fazer 38 anos de mercado. E a minha sugestão é essa, né? Eu tenho alguns indicadores que eu costumo olhar, alguns indicadores técnicos de gráfico, alguns indicadores macroeconômicos, alguns indicadores de mercado mesmo. E eu tento fazer uma composição, né, disso tudo, mas sempre com disciplina, sempre com regra. Porque senão você deixa o emocional tomar conta. E esse, Jorge, é um dos pontos que favoreceu os chamados robôs, os algoritmos. Porque foi por conta dessa questão de não envolver o emocional que veio a ideia de fazer os fundos, né, com robôs, os algoritmos, porque aí você afasta essa questão que é muito importante, né? Que você, que é um cara de finanças, você sabe bem disso, que é o negócio da economia comportamental. Finanças comportamentais é algo muito importante da gente analisar. Senão você é impregnado, né, por alguma maneira, por alguma heurística dessas da vida, e aí você sai do teu racional. Então, os robôs vieram exatamente para isso, ó. Não vou deixar que isso acabe me contaminando. E aí hoje a gente tem diversos fundos que rodam algoritmos, né, que o pessoal chama de robô, e que tem feito muito sucesso. Mas também não é garantia, né, que vai vencer sempre, porque mercado é mercado. Muito bom. Você citou os indicadores macroeconômicos que você está olhando, e o cenário pós-pandemia está bem desafiador, né? A gente tem uma inflação que não cede, a gente tem uma crescente nas altas das taxas de juros, ou a manutenção, no caso dos Estados Unidos, que a gente tem aquela briga entre o Trump e o Powell, por conta da manutenção da alta dos juros e por conta da inflação. Fala um pouquinho para a gente como é que você enxerga o cenário macroeconômico agora. O Jorge é extremamente desafiador, como eu nunca vi. E vou explicar, né, a minha visão. Quando veio a pandemia, e a pandemia é algo assim inimaginável, né, ninguém esperava. Me recordo que quando começou a pandemia, eu estava dando aula no IBMEC, o IBMEC falou assim, a gente vai ficar 15 dias em casa e daqui a 15 dias a gente volta. Todo mundo pensou. E 15 dias depois estava de pé
o sistema, né? Eu só tenho, inclusive, a elogiar o que o IBMEC fez naquela época, porque em 15 dias a gente tinha Um sistema todo do mundo EAD. funcionando. E eu fiquei em casa durante um ano. Praticamente não saí de casa. Aquilo era uma grande maluquice. Como é que a gente vai viver diante de um cenário desse? Bom, o que os bancos centrais fizeram? Né? Aquilo que mais ou menos o livro-texto recomenda. Né? Vamos fazer uma política monetária ultra expansionista. Como eu brinco com os meus alunos, jogar dinheiro de helicóptero sobre os mercados. E foi isso que todos fizeram. O Fed, o BCE, o Banco Central Brasileiro, lembra, nossa taxa de juros foi para 2%. E muitos bancos centrais colocaram o juro a zero, né? Alguns até um pouquinho negativo. No outro dia eu até escrevi sobre isso, Jorge. Eu estava lendo um artigo. Em 2020, o Fed colocou 3 trilhões de dólares na economia americana num período curto de tempo, em alguns meses. Nos 2 primeiros séculos dos Estados Unidos não teve esse valor. Então, a quantidade de moeda que foi despejada nos mercados, né, sobre a economia, é algo impensável. Só que isso tem uma consequência lá na frente, né? Para quem acredita que a inflação é um fenômeno monetário, como eu sabia que ela ia aparecer em algum momento, né? Talvez não muito distante até. O que ocorreu é que, dado essa quantidade toda, essa dinheirama, na hora que veio a vacina e a vida começou a se tornar um pouco mais comum, normal, com aquilo que a gente estava acostumado, né, a inflação veio. E aí o que os bancos centrais precisaram fazer? Eles precisaram ajustar o balanço deles, né, subir a taxa de juros, que foi o que o nosso Banco Central fez, o que o Fed vinha fazendo até algum tempo atrás. O problema disso tudo é que eu sou convencido disso, Jorge. Essa inflação que emerge depois da pandemia, Luiz, ela não é aquela inflação tradicional, corriqueira, que a gente está acostumado, uma inflação de demanda, que você precisa subir o juro para segurar o consumo. Ela é uma inflação um pouco diferente, até porque ela começou diferente por conta da quebra das cadeias produtivas. Então, eu achava que não era uma inflação que a gente ia ver a convergência para as metas. A gente não pode esquecer que os bancos centrais têm metas de inflação, né? Que o Banco Central ia subir o juro. Então, eu tenho essa percepção ainda, né? Que é uma inflação que ela é teimosa, né? Se a gente observar, nós vimos o Fed tirando o juro de 0 para perto de 5. A gente tirou o juro de 2 para 15. Poucas vezes a gente viu um juro, uma taxa de juros tão elevada no nosso país. E a inflação está lá teimosamente alta. Aqui no Brasil, a inflação está 1 ponto acima do teto, né? E lá nos Estados Unidos, que eles têm uma meta de 2, o próprio Fed está dizendo que está preocupado dela ficar estacionada em 3. Então, é um ambiente muito complexo, desafiador ao extremo. E, para piorar, você tem um cenário fiscal que também é muito complicado, né? O mundo está muito endividado. O nível de alavancagem global é tão elevado que assusta. Ninguém sabe ao certo, Jorge, qual é a quantidade de derivativos que tem no mundo. Os estudos, né, daqueles que se debruçam sobre isso, falam que a quantidade de derivativos que existe é 7 vezes maior do que o PIB global. Em algum momento, como diz aí a garotada, né, você sabe bem disso, é professor, vai dar ruim. Vai dar ruim. Os Estados Unidos, eles estão com uma política fiscal que só se deteriora, né? Os Estados Unidos, ele tem uma dívida que é superior ao PIB, está caminhando ali para daqui a pouco 130% do PIB. Os Estados Unidos, eles têm 6 caminhando para 7% de déficit. Os americanos, eles pagam, olha o número,
eles pagam 3 bilhões de dólares por dia de juros pela dívida. 3 bilhões de dólares é o que a Petrobras diz que vai investir nos próximos 5 anos, né, com essa nova reserva ali da margem equatorial. Os americanos gastam 3 bilhões por dia. Com o serviço da dívida. Com o serviço de dívida. Isso, em algum momento, me parece que não vai dar bom. Novamente falando com a linguagem dos jovens. Diante disso tudo, a gente está vivendo um mundo que eu não consigo entender como os ativos de risco, eles fazem máxima quase todo dia. Se você olhar o ano de 2024, 1 a cada 5 dias de bolsa foi fazendo recorde histórico. Por que que isso está acontecendo? Eu só tenho uma leitura. Tem dinheiro demais. A liquidez é abundante, porque os bancos centrais não conseguiram ainda recolher todo esse dinheiro. Em algum momento isso vai precisar acontecer. Até lá, a gente está vendo um euforismo. É uma palavra que eu inventei, que é mistura de euforia com otimismo. Essa palavra não existe, é um neologismo da minha parte. O que me preocupa é que, da mesma maneira que a gente está vendo, né, os ativos de risco, bolsa, criptoativos, subindo como se não houvesse amanhã, em algum momento você pode ver uma debacle, você pode ver quedas, e essas quedas elas vão ser muito pronunciadas, porque, como eu sempre brinco lá com a garotada, para subir é um custo, para cair é um susto, né? Então, assim, sobe de escada, desce de elevador. E agora eu dei toda essa volta para voltar ao ponto da sua pergunta. Teve muito garoto que, na época da pandemia, ele se encantou com esses ativos de risco, porque ele só ganha. Ele comprou Bitcoin, ele só ganhou. É a brincadeira que eu faço com os alunos também, né? Vocês operam Bitcoin, você só sabe operar alta, né? Exato. Quando começa a cair, você faz o quê? Você vira a tela? Ninguém sabe. Porque quem opera Bitcoin é assim, ele só opera alta. Claro. Não sabe. Aí, muito boa essa sua colocação, porque a gente tem uma geração inteira de futuros traders e a garotada está entrando cada vez mais cedo nesse mercado, que só sabe operar alta, né? Como a gente opera queda? Porque ele se acostumou com alta. Quase todo o período é de alta. Tem um ponto importante aqui, Jorge, porque eu falei de inflação, que tem a ver com isso que você está mencionando, porque os garotos hoje, eles só conhecem o mercado de alta. Os garotos hoje, eles não sabem o que é inflação alta. A Luísa, ela não sabe o que é inflação alta. Eu sei, eu tenho 61 anos, eu sei o que é uma inflação de 5.000%, que eu peguei aquela época da inflação, da hiperinflação, e peguei o Plano Real. Na época do Plano Real, eu já estava trabalhando, né? Nós tivemos uma grande conquista, né, de fazer estabilização. E a gente não pode perder essa conquista. Muitas vezes eu ouço economistas, até do governo, né, dizendo, não, um pouquinho mais de inflação não tem problema, né, com aquela cabeça de, aceita mais um pouquinho de inflação, porque aí o Banco Central não precisa ser tão apertado, né? Ele pode deixar o juro um pouco mais frouxo. Quem é penalizado com a inflação alta são as classes de rendas mais baixas. Elas não conseguem se proteger, né? Os ricos, não tem inflação para rico, né? O rico aplica o dinheiro, a própria classe média. E tem um aspecto, Jorge, que eu sempre enfatizo isso, né? Dou aula de macroeconomia há tantos anos, para aqueles que assistem às aulas. A inflação ela é tão perversa com os mais pobres, porque veja agora o que está acontecendo. A gente está trabalhando com uma Selic a 15, né? Se você tirar o imposto, né, que você paga lá um imposto, por óbvio, né? Mas se a gente fizer uma conta simples, né, você está ganhando quase 1% ao mês, tirando o imposto, não é? O que acontece com aqueles que aplicam dinheiro? Eles ganham esse 1%,
O que acontece com os mais pobres, que não têm acesso a investir, até porque nem têm o dinheiro para investir? Eles perdem a inflação integralmente. Logo, o que ocorre de fato? Há uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. E é isso que a gente faz quando tem inflação alta. Então, de fato, nós estamos penalizando quem eles querem proteger. É isso que me amedronta. Quando eu ouço que um pouquinho mais de inflação não faz mal, você, na verdade, está incentivando, né, uma má distribuição de renda, porque, na verdade, o rico ele ganha o juro real, né? A classe média, de alguma maneira, ganha esse juro real e eles não, eles perdem. Muito bom. E aí você já entrou, inclusive... Ó, vou guardar aqui comigo. Estamos vivendo euforismo. É uma boa. Esse neologismo ficou legal. Vou usar nas aulas, vou usar quando estiver falando com o mercado. Vou acreditar o professor Alexandre Espírito Santo pelo neologismo. E você já entrou, Alexandre, no outro aspecto que a gente ia pedir para você comentar, que é o atual cenário econômico brasileiro. Tem provocado muita polêmica, você tem falado muito na mídia sobre isso, eu também tive que falar muito na mídia sobre isso, por conta... Eu tenho menos experiência do que você, né? Então, mas eu nunca tinha visto o governo tomar o tipo de decisão que tomou sem alinhavar com as casas, né? O legislativo principalmente, e passamos por aquela situação em que sai a regulação do IOF de manhã, todos nós somos acionados para falar sobre como ficou. No final do dia a gente tem que fazer a errata, porque o governo volta atrás no mesmo dia, e aí ele inicia um embate com a Câmara, e aí volta de novo, tira um pouco do IOF, na onde estava machucando, que é o IOF no risco sacado, que esse aí ia machucar o processo produtivo, e até ali estava acertando só no crédito. E aí volta com outro pacote, que é um pacote que agora acerta no investimento, né? Queria que você fizesse uma análise para a gente de como você enxerga isso. Para mim é uma coisa nova, não tinha visto nenhum governo atuar desse jeito e fazer desse jeito. Tá bastante desafiador, né? Para a gente que está no mercado, né? Se você puder comentar um pouquinho. Claro. Bom, como eu falei, né, todo dia a gente tem uma surpresa, né? Esse país é um país que tem muita surpresa, não é fácil a gente trabalhar aqui, não. Vamos lá, vou tentar organizar aqui. O que aconteceu no nosso país? No governo da Dilma, né, estou indo um pouquinho atrás para contextualizar, nós tivemos uma situação macroeconômica muito ruim, né? A maior recessão da nossa história foi no governo Dilma. Foi uma recessão, Luiz, pior do que a da pandemia. Naquele momento que a gente viveu, né, essa situação, né, que poucas vezes eu tinha visto, né, com a saída da Dilma, a entrada do Temer, ele trouxe algumas coisas positivas, a meu juízo. Uma delas foi colocar de pé o teto dos gastos, que era uma regra fiscal, né, que você podia até questionar, mas é importante ter uma regra fiscal. Eu sempre falo isso, inclusive nas minhas entrevistas, né, vou falar aqui com os que nos assistem. Regra fiscal, ela precisa ser de muito fácil entendimento. Se eu preciso fazer curso na Sorbonne para entender a regra fiscal, vai dar errado. Então, qual era o grande mérito, né, na minha leitura, do teto dos gastos? Gastei 100, tudo bem. Gastei 100 esse ano. A inflação foi quanto? 5? Então, ano que vem eu gasto 105. E pronto, todo mundo vai entender. Você chega lá nos ministérios, é isso aqui. Olha, não posso gastar além disso aqui. Não, eu tenho isso aqui para gastar. Muito bem, o que aconteceu? No governo Bolsonaro, a equipe do Paulo Guedes, ele aceitou, né, permaneceu com o teto dos gastos, que me parece que foi uma decisão adequada. A gente tinha uma regra fiscal que estava se estabelecendo. Com a entrada do governo Lula, né, o ministro Haddad, ele
né, começou a questionar que aquela regra não era boa. Logo em seguida, ali da vitória, eles fizeram uma MP, né, que você deve se lembrar, para mim já foi questionável ali, mas ele veio com o tal do arcabouço fiscal. Só que esse arcabouço, aí vem a brincadeira que eu fiz, você precisa fazer curso para entender. Porque tem uma série de exceções, e na minha cabeça a regra fiscal, quando começa a ter exceção demais, que você precisa, ó, isso aqui entra, mas isso aqui não vai entrar, mas se botar dessa forma, vai entrar. Aí ninguém vai entender. E além disso, você trouxe um outro problema, que foi o retorno dos gastos indexados, né, com saúde, educação, indexados à receita. Então fica muito difícil. Mas tudo bem, o governo tinha sido eleito, ele tinha o direito, obviamente, um governo democrático, de colocar de pé lá o seu arcabouço fiscal. O que está acontecendo, no entanto, é que esse arcabouço ele está sendo questionado pelo próprio governo. Várias vezes o governo diz, olha, a gente vai agora, não é isso, tem que fazer isso, tem que fazer essa revisão aqui. E, para meu espanto, há um mês e pouco atrás, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, não é uma ministra qualquer, não é uma ministra... O Ministério do Planejamento é um ministério do planejamento, pesado, né? Não é? Pesado. Né? Ela disse que, em 2027, vai precisar de uma nova regra fiscal porque não vai ter dinheiro. Em outras palavras, se eu entendi correto, posso ter entendido errado, a gente está caminhando para um shutdown, né, do governo em 2027. Desculpa a pergunta, o que seria shutdown? Você não ter dinheiro para fazer a máquina pública funcionar. E aí, Luiz, Jorge, os que nos assistem, isso me preocupa muito, porque, de fato, quando o governo Lula assume, ele pega o governo com uma relação de dívida sobre PIB um pouquinho acima de 70%. Né? É como se você, na sua casa, tivesse uma dívida e você pegasse essa sua dívida e colocasse em cima do seu patrimônio. Essa é a relação dívida-PIB, explicando aqui, sendo um pouco professor. Na verdade, quando a gente entra com o governo Lula em 70 e pouco, né, havia uma expectativa de uma elevação pequena. Na verdade, se eu tiver com as contas certas, a gente vai encerrar esse governo com uma dívida PIB acima de 80%. E se nada for feito, se continuar do jeito que está, a gente vai daqui a pouco para 90%. Por quê? Porque as despesas estão crescendo a uma velocidade muito, muito superior às receitas. E olha que a receita está bombando. Então, é incoerente. Não tem como a gente fechar essa questão fiscal se não nos debruçarmos efetivamente em corte de gastos, em reformas significativas, reforma administrativa, cortar privilégios, cortar subsídios, mais uma vez fazermos reforma da Previdência. Mas a gente fez uma reforma da Previdência no governo Bolsonaro, Alexandre. Aquela reforma não foi a reforma que eles queriam fazer, foi a reforma possível politicamente. O que acontece é que o país está envelhecendo e a gente está vivendo mais. Bom, legal, a gente vai viver mais. Mas como é que a gente vai viver mais sustentar isso? E vamos nos sustentar? Porque o que acontece, né, na Previdência brasileira? Aqueles que recebem os benefícios recebem daqueles que estão ativos. E aí eu faço uma brincadeira, Luiz, que é o seguinte: quando eu era garoto, eu estava sentado no lugar dos meus alunos, a pirâmide, né, era uma pirâmide. Né? Então você tinha muitos jovens e poucos idosos. Eu acho que é assim que deve chamar, mas o pessoal agora chama de melhor idade. Eu estou na melhor idade, né? Hoje, como é que é a pirâmide? Ela não é mais uma pirâmide. Ela é que nem eu. É fino, gordo e fino. Ela é assim. E daqui a 30 anos, ela é de cabeça para baixo. E quando ela virar de cabeça para baixo, o desenho está mostrando. Aqui em cima, você vai ter os da melhor idade. E aqui embaixo, né, você tem quem vai estar pagando, dando suporte. Sabe quem falou isso? Numa entrevista, o Elon Musk foi questionado qual que vai ser o próximo colapso. Ele fala essa questão da natalidade. Não tenho dúvida. E o problema é que toda vez que a gente
é colocado, né, diante desse tema, né, o que os políticos fazem? Eles saem de lado, né, empurram com a barriga, tergiversa, não dá. Precisa se debruçar sobre isso. Precisamos fazer uma reforma séria, olhando efetivamente de longo prazo. Mas aí, Jorge, mais uma vez eu dei uma volta danada para responder você. O que o governo faz agora? Ele penaliza os investimentos, inclusive o investimento de longo prazo, né? Porque ele tributa o VGBL, que é uma espécie de produto para quem está olhando a aposentadoria. E mais do que isso, né? Você colocou muito corretamente, veio o IOF, o pessoal não gostou, aí o Congresso foi lá, não, você tem 15 dias para mudar. Aí eles mudam, propõem lá uma MP, aí o que o Congresso faz? Olha, não gostei muito, tem mais 15 dias. Como eu escrevi no meu artigo recentemente, isso aqui é o país de 2 semanas. 2 semanas, esse é o último artigo, né? Então, a cada 15 dias, a gente vai empurrando. Veja, você tributar o mercado financeiro já é muito tributado, né? Toda vez a conta vem para o mercado financeiro e uma parte para o setor privado. Se a gente olhar o Brasil, né, historicamente, nós temos, Jorge, uma baixa formação de poupança, infelizmente. E isso é muito ruim, né, porque a gente precisa de investimento. Você olha países como Índia, China, é mais do que o dobro do que a gente faz, né? O Brasil faz 16, 17, 18 com boa vontade. O que acontece? A gente precisa incentivar o investimento de longo prazo. Aí, essa proposta, o que ela vai fazer? Ela está mudando a tabela, né, do imposto. Então, os investimentos de mais longo prazo que pagavam 15%, agora vai todo mundo pagar 17,5%. E mais do que isso, a Bolsa, né, que é um tipo de investimento de longo prazo para você ajudar a formação, né, de capital, né, incentivar o mercado de capitais ao invés de desincentivar. O que você está fazendo? Você está tirando de 15 para 17,5. Ah, não, mas o day trade está saindo de 20 para 17,5. Ora bolas, day trade não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Você não tem uma visão de longo prazo, né? Exato. É o dia, é a operação. O day trade perto. Então, esse tipo de postura é que me preocupa, né? Porque, de fato, o ajuste está sempre vindo pelo lado da receita, quando, na verdade, a gente precisa fazer o ajuste, né, pelo lado da despesa. É que nem na sua casa. Se você está enfrentando um problema no orçamento da sua casa, o que você vai fazer? Vou arrumar 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos. Você pode até tentar. Primeiro que você não vai conseguir. Eu sei que é chato você chegar e falar para o seu filho, olha, a gente vai ter que segurar um pouco a onda, não vai poder viajar, a gente não vai poder ir no restaurante todo fim de semana. É desagradável? Claro que é. Porém, em determinados momentos, essas decisões, elas são imperativas. Você não pode chegar e ficar, vamos empurrando com a barriga. Daqui a 4 anos a gente vê, daqui a 2 anos a gente vê. E aí, de tempos em tempos, o país vem com inflação, porque a gente começa a ter um crescimento, a inflação vem, aí o Banco Central tem meta, ele precisa subir o juro, e aí você segura o crescimento. É o que eu falo para os meus alunos, é voo de galinha. Você vai, melhora um pouquinho, entrega, melhora um pouquinho, entrega. E assim a gente vai, infelizmente, conduzindo. Professor, eu vou fazer uma pergunta que já passou pela minha cabeça, e também de amigos, colegas. Qual o risco de acontecer o que aconteceu no governo Collor? De ter a nossa conta... Eu já ouvi até gente falando, vamos sacar tudo e colocar embaixo do colchão. Eu falei, mas como assim? Não tem como sacar tudo. E o medo de acontecer, fala, não, a minha vida tá lá guardada, né? Pois essa é uma história bem triste, não é, do nosso país, não é? Aquele momento ali foi um momento desesperador, né? A gente viu muitas pessoas, né? E eu já tirando trabalhava, a vida, né? Por conta do... pessoas que foram muito, muito fortemente afetadas. Ali foi um diagnóstico totalmente equivocado do que é inflação. Um diagnóstico errado. Eu
Eu acho que a gente precisa fazer também, Luiz, assim, algumas... A gente não pode só crucificar o que foi feito, né? O diagnóstico foi errado, mas havia uma doença. Né? O problema é que quando você vai ao médico, e o médico faz o diagnóstico errado, dá o remédio errado. O que muita gente diz é que o Collor ele fez um confisco da poupança. Né? Quase todo mundo usa essa expressão, né? Usa o verbo confiscar. Na verdade, o que o Collor fez? Ele pegou uma parte, né, da sua poupança financeira e ele manteve ela, né, presa por um período que eram 18 meses. Então você não podia usar o seu dinheiro, mas ele não ficou com dinheiro para o governo. Né? Na verdade, ele só manteve os seus ativos, a sua disponibilidade inacessível. É claro que isso é péssimo, até porque, como eu mencionei, muitas pessoas com problema de doença, problema de família, algo grave. Eu tenho dinheiro, mas eu não posso usar. Tiraram até a própria vida, né? Eu vi que claro, sem dúvida. Era muito ruim. E aí você começou, a economia, ela sempre faz, né, os seus canais para resolver. E aí veio o deságio, né, dos valores que você tinha, porque você podia negociar e negociava com deságio. Muita gente ganhou dinheiro com isso, inclusive. Mas eu acredito, Luiz, hoje que não há espaço para isso. Né? Depois daquela experiência, foi horrível. Eu acho muito, muito pouco provável. E mais do que isso, eu acho que os mercados financeiros no Brasil, eles hoje têm uma maturidade, né, que não permitiriam. Nós temos um Banco Central muito competente, nós temos instituições como a CVM, né, que é um órgão fiscalizador, né, que tem uma importância muito grande. Né, a gente tem a própria Ambima, tem várias instituições que, não, na minha cabeça, não permitiriam a gente flertar com coisas desse tipo. E tem um outro aspecto que é muito importante, né, que a gente tem também mecanismos de defesa aqui. Né? Por exemplo, tem o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é um negócio muito legal, as pessoas às vezes nem conhecem. Né? Alguns produtos no mercado financeiro, eles têm uma garantia, né, de uma instituição que é privada, que é o Fundo Garantidor, que até 250 mil num determinado produto por CPF, ele garante em caso de default da instituição. Então, você tem um CDB de um banco que quebrou. Se até 250 mil, você tem lá o fundo garantidor. Isso é muito bom, dá conforto, né, para aqueles que querem investir e aproveitar, né, esse juro alto. Então, respondendo objetivamente, vejo a probabilidade disso acontecer hoje tende a zero na minha cabeça. Deixa mais tranquilo. Deixa mais tranquilo. Agora, olhando uma agenda um pouco mais positiva, já que a gente agora fez um exercício aqui de mitigação de risco, né? Aliviou o coração aí da Luísa. Com certeza. Quais setores você vê como sendo promissores na economia para o investidor que está olhando segmentos da economia? E se puder falar também de alguns produtos financeiros que você acha que, nesse cenário aí que a gente está penalizando no longo prazo, eles ainda podem dar um resultado um pouco melhor para a gente? Jorge, olha só, a gente está vivendo um mundo de inteligência artificial. Né? Se você olhar, grande parte do comportamento das bolsas que eu mencionei ele vem de 7 empresas, que é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de 7 magníficas. Né? São as Big Techs, né? NVIDIA, né? Por causa do chip. Então, todos esses setores, né, associados à inteligência artificial, chip, cibersegurança, tokenização, tecnologia, robótica, que o pessoal chama de indústria 4.0, tudo isso está na moda e acho que veio para ficar. Não quero me iludir que isso é uma modinha. Não, acho que veio para ficar. Mas como eu sou um cara, né, tenho mais cabelo branco, né, já, como eu brinco com os meus alunos, na hora que eu abro o porta-luva do carro,
Eu tenho cartão de estacionamento do shopping, então eu sou idoso, né? Já passei por tanta coisa. Eu gosto muito de setores mais tradicionais, Jorge. Eu sou muito fã do setor de educação. Acho que sem educação nada disso vai funcionar. Acho que o país, infelizmente, se debruça pouco sobre esse assunto, sobre esse tema. Né? Acho que a gente tinha que dar mais prestígio, mais valor para a educação financeira, por exemplo. Setor de saúde. Setor de saúde é um negócio espetacular hoje em dia, Jorge. Vou dar o meu exemplo. Né? Eu estou pré-diabético. Então, quando você é pré-diabético, você tem que segurar um pouco a onda. Né? Como eu te falei, fiquei 1 ano sem ingerir doce, açúcar, zero. E eu meço a glicose uma vez por semana. Não faço todo dia para não ficar paranoico, não é? Então, por exemplo, hoje de manhã eu fui lá, né, furei o dedo. E aí, na hora que eu furo o dedo, eu ligo o celular e já vai direto. E aí ele faz a curva, ele acompanha. Né? Existem hoje sensores, né, que as pessoas usam. Ele injeta automaticamente. Para você, né? Olha, o teu celular apita lá, aí entra a insulina direto. Né? Você consegue fazer no teu celular, você consegue fazer eletro. Então, tudo é muito sofisticado. A gente olha o que está acontecendo na medicina, não é? E o que o pessoal diz é que daqui a, sei lá, 10 anos, você não morre mais de morte morrida, você só morre de morte matada, porque a gente vai virar imortal, porque é só você inserir na tua veia lá uns nano alguma coisa que você vai limpar, então ninguém mais infarta, ninguém mais tem AVC, espetáculo. Então, esses setores me parecem que são setores tradicionais que me parece que ainda tem muito charme. Existem alguns que são mais antigos que perdem um pouco, mas bolsa é muito de momento. Né? Agora mesmo você falou sobre IOF, quando teve o negócio do IOF, o setor bancário foi muito penalizado. Né? Aí sai o IOF, ele recupera. Então, o mercado ele é muito ciclotímico, a gente tem que acompanhar, que é o que eu faço. Né? Eu, desde 2005, que eu larguei o trade, felizmente, e vim para a macroeconomia. E aí eu fico analisando a economia brasileira, a economia internacional, e aí o que a gente tenta fazer, né, o que eu faço lá na Way, como eu fazia nas outras casas, é tentar, né, vendo o cenário, sugerir indicações para os nossos clientes. E aí, respondendo você, né, a gente vive hoje um ambiente de juro extremamente elevado, como eu mencionei ainda há pouco, e é imbatível. Né? Por que eu vou correr risco comprando ativos como bolsa, criptomoedas, né, ouro, se eu tenho uma rentabilidade que poucas vezes eu vi na minha vida? Eu até entendo, Jorge, o ouro está na máxima. Por quê? Porque o mundo está numa situação geopolítica complicada, está em guerra, os bancos centrais diversificaram as reservas e eles compraram ouro. Há muito tempo atrás, eu escrevi um artigo que eu sugeria diversificar com ouro. Né? Nessa época eu até trabalhava na Orama e a gente tinha um fundo, né, que era um fundo de ouro. E eu imaginava que fosse acontecer essa diversificação das reservas, que os bancos centrais eles estavam muito, muito concentrados em Treasury, em título do Tesouro Americano, nas suas reservas. E aconteceu isso. Muitos bancos centrais, Banco Central da China, Banco Central da Rússia, o próprio Banco Central brasileiro, né, eles começaram a diversificar um pouco as reservas. Agora, aqui, a nossa bolsa está barata, eu falei ainda há pouco, eu gosto de bolsa, a nossa bolsa está barata, mas a gente tem tanta incerteza em relação ao país, né, que é difícil. Eu tenho lido, acompanho isso diariamente, muitos investidores estrangeiros estão sugerindo aumentar a alocação em Bolsa Brasil, em comprar real, mas na minha cabeça, essa sugestão ela passa mais por uma recomposição, uma realocação
do portfólio global do que por mérito nosso. A gente não está fazendo nada aqui que sugira uma melhora. Pelo contrário, se você olhar as agências de classificação, elas estão botando lá sinal amarelo, né? Estão avaliando pior. Por quê? Não estamos vendo onde é necessário, que é na parte fiscal, melhora. Mas por que a nossa bolsa está subindo? Por que o real está se valorizando? Eu acho que muito mais por conta desse cenário internacional que está mudando, né, recentemente, inclusive por conta lá da guerra comercial do Trump, né, que se você quiser a gente pode falar, do que porque estamos aqui fazendo nosso dever de casa. Então vamos falar um pouquinho da guerra comercial do Trump. Pois é, eu tenho falado muito isso nas minhas entrevistas, nos artigos também, porque o Trump não enganou ninguém, Jorge. Ele falou que ia fazer. Ele segurando aquela tabelinha. Foi... O que ele falou que ia fazer, ele fez. Luzinha com cada país e as taxinhas. Não tem ali. Fui surpreendido. Talvez a surpresa que ele fez com outros países que não a China e colocou alíquotas significativas. Agora, qual é o ponto aqui que me parece muito, muito importante, né? O Trump está atuando em várias frentes. Tem a questão, né, dos imigrantes, que isso é uma dor de cabeça, e isso afeta o mercado de trabalho, afeta o custo, né, no mercado de trabalho, e isso vai bater na inflação. As tarifas são potencialmente inflacionárias, e ele, ao mesmo tempo, fica criticando o Jay Powell, dizendo que ele está atrasado, que ele é incompetente, que ele próprio vai assumir o Fed. Então, isso é um cenário perturbador, porque os mercados ficam inseguros em relação ao posicionamento do Fed, porque o Fed vinha começando a ajustar o balanço e ele interrompeu. E aí agora tem essa dúvida. Vai cair em julho, vai cair em setembro, não vai cair. Quando ele lançou, que ele comunicou essas taxas, depois com alguns países ele voltou atrás. Por que ele lança sabendo que o outro país vai reclamar e aí ele volta atrás? Qual a estratégia nisso? É porque, no fundo, Luiz, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que ele quis mostrar que ele não estava blefando, porque muita gente argumentou que aquele discurso era um discurso para ele se eleger, mas ele estava blefando. Ele não estava blefando, porque ele executou. Só que aí depois ele veio negociando. E aí tem um aspecto importante. O principal negociador, né, que é o secretário lá de comércio, ele tem que negociar com a China, sobretudo. Um pouco óbvio lá com os europeus, mas com quem ele tem um déficit significativo. E a China, ela tinha respondido, porque na hora que ele taxou, a China veio e taxou em cima. Também de uma maneira significativa. 10 dias, um subindo ali. Parecendo dois adolescentes. Exato. E isso, evidentemente, não ia acabar bem. Então é preciso, né, um pouco de... Sim. Olha, como vou usar a sua expressão, vamos botar adulto na sala aqui para a gente discutir, né, porque senão isso aqui vai gerar... Vai dar ruim. É um jogo de perde-perde. O que eu acredito, né, que nesse momento o mercado ele esqueceu a guerra comercial, porque ele foi para a guerra de bomba, né, a guerra de míssil. E ele deixou de lado. E aí uma torcida da minha parte, se a guerra de fato, a guerra que a gente está vivendo lá de Israel e Irã, que os Estados Unidos bombardearam lá as instalações, se essa guerra a gente conseguir, né, pelo menos um cessar-fogo, alguma coisa razoável, daqui a pouco o mercado vai voltar para essa outra guerra. E aí a gente precisa ver, porque o Trump deu um prazo até julho para tudo se resolver, senão ele vai voltar. E a gente vai ter, de novo, o mercado estressado.
Então, o mercado hoje ele está um pouco em dúvida em relação ao Trump. Eu me recordo, Jorge, que na campanha o mercado ele não era muito a favor do Trump. Pelo contrário, o mercado era democrata. E aí depois, quando saiu o Biden, entrou à Câmara, mais ainda. Só que teve um aspecto que eu não consegui entender, né? Que passa um pouco por isso que eu falei com você, Luiz, que na hora que o Trump ganhou, no início de novembro, a gente teve um rally, que o pessoal chamou de Trump Trade, que levou as bolsas para máxima. E aí eu não entendi, ora, os caras não queriam, agora está fazendo máxima, que era um pouco daquele negócio, não, ele está blefando. Sim. Aí na hora que ele assumiu e viram que não blefou, entregou. Então o mercado está assim, só que de novo, não dá para a gente chegar e ficar operando em cima de hipóteses, suposições. De alguma maneira, você precisa, né, trazer um pouco de concretude às coisas. E o que eu tenho percebido é que, na hora que você olha os valuations, por exemplo, né, a bolsa lá de fora, dos Estados Unidos, está trabalhando com um PL, né, extremamente salgado. Né? Na hora que a gente olha o PL lá do S&P, né, que ele está muito acima de 20, olha o PL da nossa bolsa aqui, que está em torno de 9, dá vontade de vender tudo lá e comprar tudo aqui. Mas também não pode ser dessa maneira, porque, como eu falei, nós temos os nossos problemas aqui. Então, diante disso tudo, né, vamos ficar quieto nesse juro que está alto e vamos aproveitar, surfar essa onda. Muito bom. Boa. Muito bom. Bora fazer o nosso ping-pong? Bora fazer o ping-pong. Ping-pong bicho. Vamos lá, Alexandre. Uma palavra que define o cenário atual. Bom, se qualquer um tivesse aqui no meu lugar, ele iria falar incerteza. Eu gosto, incerteza. Incerteza. Mas eu prefiro uma outra palavra. Polarização. Eu acho que o mundo está num Fla-Flu, num Corinthians e Palmeiras. Isso é no mundo inteiro. Sim. Isso é muito ruim, sob qualquer ótica. E essa polarização, ela está transbordando e levando a outra palavra, né, que é transição, uma reconfiguração da ordem mundial. E a gente precisa se acostumar com isso. Quem não se acostumar vai ter problema. Então, a polarização ela é ruim e ela está trazendo consequências. E se a gente não souber surfar essa mudança, vamos ter problema. Um erro que virou aprendizado. Rapaz, errei tanto na minha vida, mas o principal erro, eu acho que eu já comentei, foi quando eu não respeitei os meus stops. 2 vezes eu botei a camisa do Flamengo, né, virei torcedor e não foi bom. Eu perdi muito além do que eu imaginava. Hoje em dia, felizmente, eu aprendi. Bateu o meu stop, eu encerro. Encerra. Um livro que todo investidor deveria ler. Luiz. Peguei. Olha só. Eu adoro o Rei Dalio. Rei Dalio, para mim, os livros dele são maravilhosos. Ele é um cara que eu tenho uma admiração profunda. Há 1 ano e pouco atrás eu li A Ordem Mundial em Transformação. Esse livro é maravilhoso, eu sugiro muito. Eu não gosto muito desses livros de autoajuda, não me simpatizo muito com isso, mas de mercado a gente tem o Investidor Inteligente, né, do Benjamin Graham, é um livro tradicional. É um clássico, né? Clássico. Tem o do Max Gunter, os Axiomas de Zurich. Mas, Luiz, se você me permite, né, eu queria fazer outra sugestão que não de economia, mercado. Eu gosto muito de poesia. Teve uma época na minha vida que eu escrevia poesias, eu fui poeta. Não digo mais que sou poeta, porque eu não escrevo poesia há muito tempo. Mas eu tenho 4 livros de poesia editados. Eu adoro poesia e acho, Jorge, que está faltando poesia no mundo. Eu vejo um mundo muito pesado hoje. Eu queria que o mundo fosse mais leve. Né? Então eu gosto muito de poesia. Na minha cabeceira é livro de poesia. Né? A gente tem poetas extraordinários. Né? Cecília Meirelles, Drummond. O maior poeta para mim, não é, que é Olavo Bilac. Eu adoro Olavo Bilac. Meu livro de cabeceira, Olavo Bilac. Vinícius de Moraes está na minha cabeceira. Augusto dos Anjos, Álvares de Azevedo. A gente tem tantos poetas.
Mais poesia, pessoal, mais poesia. Vamos tornar tudo um pouco mais leve. Está muito, muito chato. Eita, me perdi aqui. Um indicador. Um indicador econômico que você sempre acompanha. Seu preferido. Bom, Top 1. O indicador econômico, eu tenho 2 ou 3 que eu olho sempre. Um eu já falei, que é a relação dívida-PIB. O outro, que eu acho que não dá para não olhar, é a curva de juros. A curva de juros, especialmente quando ela está invertida. Quando o juro longo é menor do que o juro curto. Isso é mau presságio. Significa que o mercado está vendo recessão à vista, algo ruim. Então, não tem como não olhar. De mercado, eu olho outros cotidianamente. O VIX, né, que é aquele índice de volatilidade das opções lá do S&P. Olho um que aprendi na pandemia, chama Fear and Greed, que é medo e ganância, que tem muito a ver com bolsa e cripto, que eu também gosto muito de olhar. Tem diversos, mas esses são o que passam na minha cabeça aqui agora. E o que te inspira a continuar ensinando? Luiz, eu amo dar aula, eu adoro dar aula. Se você me perguntar o que você mais gosta de fazer na vida, eu adoro o mercado. Como eu disse, vou fazer agora 38 anos. Mas o que você mais gosta de fazer? Dar aula. Eu adoro dar aula. E por quê? Tem várias razões. Primeiro, porque eu não tive filhos, né? Então, eu sinto um pouco de falta, né, desse convívio com a juventude. E eu acredito que a minha maneira de contribuir com a sociedade é eu tentando transmitir um pouquinho daquilo que eu sei. Eu nem sei muito, eu sei muito pouco. Mas o que eu sei é o que o mercado, eu sei que o mercado exige. Então, eu tento, de alguma maneira, passar para os meus alunos aquilo que eu sei que, na hora que ele for para lá, que ele vai ser exigido. E eu faço isso com muito carinho, com muito amor, me dedico muito a fazer uma boa aula, eu tento fazer uma aula agradável, uma aula mais leve, né? Eu tive alguns professores que me inspiraram, né? Eu tive um ótimo professor de macroeconomia que me inspirou, mas o meu melhor professor foi meu professor de português no ensino médio. Ele foi meu professor no primeiro, segundo, terceiro ano, e é por isso que eu gosto de escrever, por isso que eu virei poeta. Te inspirou. Porque ele foi a minha grande inspiração. Perfeito. Verdade ou mito? O Brasil não é para amadores. Verdade. Muita verdade. Ô Jorge, tem 2 frases que eu considero maravilhosas. Eu até usei ela no meu artigo recentemente. Uma delas, que é a do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. A frase é assim: se você passa uma semana fora do Brasil, tudo muda. Se você passa 7 anos, nada muda. E a segunda frase é um pouco nessa linha, é do ex-ministro Pedro Malan, ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, que ele diz que no Brasil até o passado é incerto. E isso é muita verdade. A gente vive com incerteza jurídica, né? E isso é péssimo para o negócio, né? Isso afeta para pior o custo do país. Então, fazer negócio no Brasil, ele é muito influenciado pelo passado, ele é muito influenciado pela burocracia, pelo Estado paquidérmico. Então, como é que a gente consegue vislumbrar um país próspero, né, e um país maravilhoso, né, com todos esses problemas relacionados a risco, a incerteza? Então, não é fácil. A gente que trabalha no mercado financeiro no nosso país, a gente tinha que ganhar dobrado, Jorge. Muito bom. E a última aqui, só para finalizar, se pudesse deixar uma mensagem para os jovens economistas, qual seria? Para os jovens em geral, vamos generalizar. Vamos abrir. Uhum. Olha, Luiz, eu vou falar para os dois. Eu vou falar primeiro para os economistas, porque eu sou economista, né? Primeiro aspecto é o seguinte: economia é uma ciência social. O que é uma ciência social?
ela é uma ciência que interage com o ser humano. A gente não está falando aqui de uma ciência exata, de matemática, física, química. Não é isso. O problema é que os economistas, por uma série de razões, até porque são normalmente inteligentes, eles começaram ao longo, né, especialmente ali a partir da segunda metade do século passado, a usar, né, a matemática, a estatística, a econometria, que é a coisa junta, né, para tentar modelar o comportamento humano. Então, criou-se uma ideia, né, de que a economia está muito ligada às ciências exatas, quando, na minha visão, não é bem assim. Mas eu me utilizo dos modelos, eu ensino modelos, eu faço tudo isso. Por isso, a minha sugestão para aqueles que querem hoje trabalhar com economia, estudar economia, se eles forem para uma dessas escolas de ponta, né, temos muitas aqui em São Paulo, lá no Rio também, né, a gente leciona nessas escolas, você precisa estar ciente de que vai estudar muita matemática. Hoje, na verdade, muitas escolas têm matérias que se chamam economia matemática, onde você aborda muito fortemente esses modelos e a econometria. E a econometria, na minha época, quando eu estudava, era o cão chupando manga, era horrível. Até porque a gente não tinha computador. A gente não tinha a modernidade de hoje. Você tem Excel, na minha época nem Excel tinha. Eu na UERJ eu tinha aqueles computadores que eu tinha que fazer cartão para rodar um programa que levava 2 dias. Por isso, o que eu sugiro? Você precisa saber linguagem. Ah, Bruce, eu sei Excel. Esquece. Excel hoje é que nem inglês, todo mundo tem que saber. O que você tem que saber mesmo? Você tem que estudar Python. Você tem que estudar aquela de dados, SQL. Tem que estudar R por causa da econometria, né? Power BI. Tudo isso é indispensável, pessoal. Se você quer estudar economia, não adianta. Ah, eu sei Visual Basic. Eu sei Visual Basic também. Isso não está adiantando muito não, pessoal. Python hoje, R, tem chance de você ir adiante numa boa escola de economia sem saber isso. Para os que não são de economia, para os que querem, né, uma carreira em outra área, é você fazer o que você gosta. Né? Porque você precisa estar feliz quando você trabalha. Né? E é por isso que eu dou aula. Eu sou feliz quando eu entro em sala de aula. Eu tenho um monte de problema. Na hora que eu entro em sala de aula, eu não fico olhando o mercado. Eu não fico pensando nos meus problemas pessoais, nos problemas lá da Way. Né? A gente é uma empresa que, apesar da gente ter muito tempo, a Way ela se remodelou de um tempo para cá, especialmente depois que eu retornei, porque eu fui sócio fundador da Way. Quando eu voltei, em dezembro de 23, a gente mudou um pouco a nossa forma de trabalhar. Quando eu entrei, a gente tinha 800 milhões sob custódia, hoje a gente tem 1 bi 700. 1 bi 700 contra 800, isso tudo num período de 1 ano e meio. Então, eu tenho muita dor de cabeça lá, eu tenho que pensar muito, mas na hora que eu estou em aula, eu estou me divertindo com a garotada, porque eu gosto de fazer isso. Então, na hora que você escolhe uma profissão, se você é médico, né, se você é engenheiro, você tem que gostar daquilo, porque senão fica algo enfadonho, né? Você vai, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. É chato trabalhar? É chato, mas se você gosta, é menos chato. Perfeito. Nossa, Muito obrigada. bom. Tivemos uma aula de vida com o maestro Alexandre Espírito Santo. Grande maestro que nos ensina muito mais do que o que está nos livros, nos ensina coisas da vida, coisas experientes. Falamos de poesia hoje. Alexandre, infinitamente grato pela sua presença aqui. Desejo tudo de melhor para você, um grande sucesso aí do que E tem quem por vir quiser ainda. as redes sociais, vou deixar o LinkedIn dele na descrição.
para se conectar com você, para consumir seus conteúdos. E se inscreva no canal também, deixa seu like, senão vai perder dinheiro se não deixar o like no vídeo. Olha, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Então, até o próximo episódio, pessoal. Até a próxima, Obrigada. pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.